Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Muito boa tarde, eu sou Ricardo Yamazaki, estamos aqui na nossa Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Essa é a Guardiã da Justiça, o beabá do direito e o dia a dia da justiça. Hoje a gente recebe o advogado criminalista Mário Sérgio de Oliveira para falar um pouquinho pra gente sobre inquérito policial. Vai ser imperdível. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes que acompanham aqui a nossa Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Eu sou Ricardo Yamazaki, estamos na Guardiã da Justiça, o beabá do direito e o dia a dia da justiça, recebendo hoje mais uma vez, a pedidos aí de tão bom que foi o programa dele sobre direito penal, o doutor Mário Sérgio de Oliveira, que é advogado criminalista. Eu queria desejar uma ótima tarde ao senhor e dizer que mais uma vez é uma honra, um prazer tê-lo novamente aqui, porque o senhor foi muito bem comentado e as pessoas pediram que o senhor voltasse aqui para poder falar um pouquinho mais sobre direito penal, hoje com um assunto específico que é o inquérito policial, mas eu queria desejar mais uma vez as boas-vindas aqui na nossa Guardiã da Justiça, doutor Mário. Bom, eu que agradeço, Ricardo, meu amigo, agradeço aos ouvintes por ter pedido que voltasse. É um prazer estar aqui novamente, espero poder tirar todas as dúvidas e que vocês tenham uma excelente tarde e que a gente possa compartilhar desses momentos aqui sobre o direito. O senhor sabe, doutor Mário, que ao final do programa anterior, né, que o senhor falou sobre direito penal, o senhor fez um comentário sobre uma história que o senhor viveu e chamou bastante atenção do público em geral, e as pessoas comentaram aqui também e pediram que a gente pudesse fazer um programa com mais casos, com mais questões que o senhor vivenciou e vivencia na advocacia. Quantos anos de advocacia? Olha, eu comecei na advocacia, vamos ver, em 1978 eu entrei na faculdade, ou melhor, 1977. Minha matrícula, eu estudei no Mackenzie, era 377-4179. Então, aí eu casei, parei um tempo, tranquei a faculdade, trabalhei numa empresa chamada Mapping. Quem for jovem não deve nem saber do que se trata, que era uma empresa de comércio, que era um shopping center que tinha praticamente, o primeiro shopping center, que era o MAP, que tinha uma loja de departamentos que vendia de tudo. Trabalhei 12 anos e aí eu saí em 1993, eu fui trabalhar com o meu irmão, que também é advogado criminalista, e até hoje eu continuo nessa área. E por que foi uma área que o senhor sempre quis, ou por conta dessa vocação familiar incentivou a atuar na área criminal? Não, eu sempre tive um estímulo, um incentivo e um exemplo que foi meu pai. Meu pai foi advogado criminalista, meu pai era um repórter policial, meu pai tinha um programa na Rádio Piratininga, que chamava Drama de uma Cidade Grande, em que ele narrava alguns crimes que aconteciam na cidade, qual era o desfecho daqueles crimes, e a gente acompanhava desde pequeno, ouvindo ele fazendo as gravações, que naquela época era por telefone, tinha que ficar todo mundo quieto em casa, e ele falava no telefone e gravava o programa. E ao final ele sempre dizia, senhoras e senhores, mais uma vez, foi um drama de uma cidade grande. E eu fui crescendo na advocacia criminal e fui aprendendo a ver que realmente o drama da cidade grande continua até hoje, ela não tem fim. O crime, por mais que as pessoas tentem combater com pena, ele não consegue chegar a um final. Nós não conseguimos combater o crime, ainda não conseguimos enxergar que simplesmente pena não combate a criminalidade. Eu sei que foge um pouco, Ricardo, mas só como um exemplo, eu dou sempre, até para os meus alunos na faculdade, eu sou professor, dou aula numa faculdade, e na faculdade eu costumo dizer para eles, vejam, foi criada aumento de pena, foi criado crimes específicos para o Código de Trânsito Brasileiro, em que as pessoas são punidas criminalmente por conduzir o veículo de forma irregular, dirigir de alguma forma irregular, diminuir o número de acidentes de trânsito. O Estatuto do Desarmamento foi criado para desarmar a sociedade. As pessoas estão andando desarmadas, vocês ouvem dizer que esses grandes roubos que acontecem, esses assaltos, nessas comunidades que imperam uma liderança, essas pessoas não estão armadas. Então, que efetivamente o aumento de pena não soluciona o crime.
O crime tem que ter, como eu disse no final do outro programa, um trabalho social. É só com trabalho social, tirando essas crianças da rua, abrindo as portas, inclusive não só aguardar que só o Estado faça a sua obrigação, porque a gente sabe que o Estado teria que ter a saúde, a educação, a moradia, quando ele não consegue suprir, que a própria sociedade começasse a ter um trabalho nesse sentido e que a gente conseguisse efetivamente uma diminuição da criminalidade. Eu sei que é um trabalho que demoraria muitos anos, mas seria eficiente com o passar do tempo para que a gente pudesse, que os nossos netos pudessem ter a tranquilidade de andar na rua com o relógio, o carro que ele deseja, sem correr o risco de sofrer um assalto. E esse assalto é em razão, sim, das pessoas, eu sei que muita gente é contra, mas é porque muitas dessas pessoas não tiveram a oportunidade na vida. Nós vivemos num mundo que ele é consumista, em que você liga a televisão, você tem que consumir o dia inteiro, tem que comprar tênis, tem que comprar uma calça, tem que comprar relógio, celular, e elas não têm essa oportunidade. Então quem sabe, se elas tivessem essa oportunidade, diminuiria o número de crimes. Não que nós iríamos eliminar o crime, porque nós sabemos que o crime existe, o primeiro crime foi Caim, que matou Abel, e não tinha o que nós estamos vivendo hoje, mas seria um meio de combater efetivamente a criminalidade e diminuir pelo menos o índice de crimes. Puxa vida, esse retrato eu assino embaixo, eu também partilho dos mesmos entendimentos e eu fico muito orgulhoso, né, de ter amigos, ainda mais da sua capacidade, pensando dessa forma, que é essa forma social de a gente ver que muitas vezes o crime é uma consequência de muitas outras questões que não são discutidas, não são abordadas. Na verdade, a questão da segurança pública deveria ser um acessório de outras tantas principais, que seria a educação, a saúde. Eu fico muito satisfeito de poder ouvir isso de você e, ao mesmo tempo, dizer e confidenciar aqui que eu fico mais orgulhoso ainda por ter sido seu estagiário, de ter podido partilhar também do convívio do seu pai, que para mim foi uma coisa muito importante. Eu ainda era a época do celular, mas eu já estava mais avançado, eu passava fax para ele e ele escrevia algum artigo, alguma coisa, e a gente mandava para o jornal e eu fazia esse papel e, obviamente, antes de enviar, eu dava uma lida e muitas vezes ele generosamente colocava o meu nome sem que eu tivesse nem a capacidade de escrever aquilo que ele tinha escrito. Então, eu também sou dessa escola e fico muito satisfeito de conviver com pessoas como o senhor. Muito obrigado aí. Eu acredito que isso é um exemplo aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham aqui. Mas a gente hoje vai falar sobre inquérito policial, que é algo que conceitualmente, ou por esse nome, talvez as pessoas não tenham tanta familiaridade, mas é algo que pode acontecer para qualquer um, né? Então eu queria saber, antes disso, inclusive, por que existe o direito penal, o inquérito policial está dentro disso, como que a gente inicia esse papo para que as pessoas possam introduzir isso e saber que isso faz parte também da vida delas, seja diretamente ou seja indiretamente? Bom, primeiro uma coisa, eu vou responder, o que é o direito penal? Nós, desde que o mundo é mundo, como eu acabei de dizer para vocês, que o Caim matou Abel, foi pensado qual era uma forma de evitar de que os crimes acontecessem. Então criaram, nós vivemos na época que era a vingança privada, em que não havia uma proporção entre ação e reação, e as pessoas acabavam cometendo muitas vezes um homicídio porque o outro furtou uma galinha, um exemplo. Então não tinha uma proporção. Então foi criado o direito penal para ter essa proporção. O direito penal, ele começou a estabelecer algumas condutas que deveriam ser punidas. E qual é a pena que deveria ser aplicada? E quando a gente fala em pena, voltando ao que no início, a pena ela tem a finalidade, primeiro, de ser preventiva. O que é ser preventiva? A pessoa que sabe que aquele fato é criminoso, que alguém cometeu, foi preso, não cometesse o mesmo fato. Ela teria também a fim de ser punitiva. O que é punitiva? Se eu cometer esse fato, o próprio Código Penal, no tipo penal, estabelece uma pena que eu vou cumprir. Então ele está me punindo por aquele ato e retribuindo para a sociedade, dizendo que a que eu devia para ela em razão do crime, eu estou pagando com essa pena. E ela tinha uma finalidade maior,
que seria ser ressocializadora. Fazer com que a pessoa que cometeu um crime não voltasse a cometer aquele crime. Que não tivesse a possibilidade dela voltar, que ela saindo da cadeia, tivesse pensado no que ela fez, tivesse tido uma oportunidade de aprender uma profissão dentro do presídio e não voltasse a cometer o crime. E, infelizmente, nós não estamos atingindo nenhuma das 3 finalidades da pena, o que demonstra que o direito penal, quando eu escuto algumas pessoas dizendo tem que aumentar a pena, não é aumentando pena que nós vamos combater a criminalidade e diminuir o índice de crime. O inquérito policial tem que finalidade? Acontece um crime. Nós temos 2 polícias, uma polícia que é chamada preventiva, que é a polícia militar, aquela que faz a ronda na rua, que é ostensiva, para evitar que o crime aconteça. E temos a polícia civil, que ela só atua depois que o crime acontece. Ela tem por finalidade apurar a autoria do crime e a materialidade. Ela vai produzir provas para que o Ministério Público, ao final do inquérito policial, tenha condições de dar início a uma ação penal ou não. Então, o inquérito policial ele vai produzir provas de descobrir a autoria de crime e materialidade, sempre com a finalidade de que, ao final, o Ministério Público possa chegar a uma conclusão se existem indícios de autoria e materialidade e dar início a uma ação penal. E aí sim, para poder aplicar o direito penal, e eu costumo até brincar e dizer para as pessoas que o direito penal é um corpo sem alma, porque você só vai conseguir aplicar a pena se tiver o processo penal. E o processo penal só vai ter início se o inquérito policial foi bem conduzido e ao final o Ministério Público entendeu que existem indícios de autoria e materialidade e aí sim vai apurar se essa pessoa é culpada ou inocente. E inquérito policial e boletim de ocorrência, BO, né, como popularmente se fala, é a mesma coisa? Não, não. O boletim de ocorrência é uma, que nós vamos chamar assim, uma notícia que você está levando de um crime que aconteceu para que o delegado analise se aquele fato realmente é um crime e instaure um inquérito policial. Esse boletim de ocorrência serve como se fosse uma notícia que chegou para o delegado que aconteceu um crime, ele vai baixar uma portaria, que é um documento que dá início ao inquérito policial para ser investigada a autoria e materialidade daquele crime. Então todo inquérito policial ele se inicia com boletim de ocorrência ou não necessariamente? Não, não necessariamente, porque a pessoa pode ir direto a uma delegacia e levar essa notícia de que aconteceu um crime. E o delegado, ele é obrigado, quando ele toma conhecimento de um crime, porque existem crimes que a gente chama assim, que é de ação penal pública. O que é ação penal pública? É o interesse público, para que a sociedade tenha um interesse, a coletividade tenha um interesse. Então, quando a ação for um crime, for de ação penal pública, o delegado de ofício, ele é obrigado a instaurar o inquérito policial. Ele instaura o inquérito policial para apurar, mas é uma questão dele, um poder discricionário, analisar esse fato que foi levado para ele na delegacia, para concluir se existe um crime ou não. Por exemplo, até para a gente poder entender, muitas vezes a pessoa recebe um cheque sem fundo, e vai na delegacia e fala assim, olha, esse cheque é sem fundo, quero instaurar um inquérito policial porque é um crime de estelionato, essa pessoa me enganou. Quando o delegado olha o cheque, embaixo está escrito bom para. Quando está escrito bom para tal data, aquele cheque, que era uma ordem de pagamento à vista, se transformou numa promessa de pagamento. Como é uma promessa, você sabia que no momento que recebeu o cheque, não tinha o dinheiro. Portanto, não tem crime. Pode ter um ilícito civil. Você pode cobrar esse cheque na esfera civil, mas não um crime na esfera penal. Então, o delegado tem esse poder discricionário de analisar o fato e chegar à conclusão. Não, é um crime de ação penal pública e eu vou instaurar o inquérito policial. Então, o delegado de polícia é que cuida do inquérito policial? É ele que é a autoridade máxima dentro de um inquérito? Teoricamente, agora eu vou falar bem teoricamente, porque eu sou obrigado a falar a realidade. Seria, quem normalmente toca o inquérito policial é o escrivão. O escrivão é que ouve as testemunhas em casos de muita repercussão, em casos que tenham algum interesse maior da sociedade, o delegado acaba atuando, até porque são muitos inquéritos policiais e ele não consegue estar acompanhando a oitiva de todas as testemunhas que vão ser ouvidas, todas as pessoas que vão ser ouvidas em termos de declarações ou vão ser indiciadas, ele não tem possibilidade de estar em todo o local. Então o investigado, o escrivão é quem faz e depois leva para o delegado, mostrando para ver se ele concorda e ele assim assina esse inquérito policial. Um boletim de ocorrência, eu precisaria de um advogado para fazer? Ou existem agora até boletins de ocorrência que eu faço virtualmente. Eu preciso de um advogado? Não, em regra você não precisa de um advogado.
Basta você procurar o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, você ir direto à delegacia, contar para o delegado e ele vai instaurar o inquérito policial. Nesse momento de instaurar um inquérito policial em que foi uma ação penal pública, não tem pública incondicionada, ou seja, não tem nenhuma condição para instaurar um inquérito policial. Ele vai instaurar. Se for uma ação penal pública condicionada, também não precisa do advogado. Porém, existe uma coisa que é um prazo que a pessoa tem para poder manifestar a vontade de ver o seu ofensor sendo investigado. E esse prazo são de 6 meses, a partir do momento que você toma conhecimento do fato. Como a pessoa é leiga e muitas vezes consta só no inquérito policial ao final, depende de representação, ele não sabe o que é representação. Representação é essa manifestação de vontade. Então, às vezes é interessante ela levar a um advogado para que ele possa ler, analisar o crime e falar, não, aqui depende da sua representação, da sua vontade, da sua manifestação de vontade. Porque se passar esses 6 meses, não adianta mais ir à delegacia, porque ocorreu um fato que chama-se juridicamente como decadência e o inquérito policial não vai ser mais instaurado. Então você tem que ir ao inquérito na delegacia, dentro desse prazo de 6 meses, manifestar a vontade de representar para que o delegado possa instaurar o inquérito policial. Senão ele não tem competência para instaurar. Competência ele tem porque ele é a autoridade competente, mas ele não tem por questão de procedibilidade dar andamento no inquérito policial porque falta a representação. O senhor pode dar uma diferença entre essa ação pública e a ação privada, né? Ação privada? Privada, isso. A ação penal pública é aquela que o interesse é da sociedade. Toda a sociedade tem o interesse de que aquele crime seja combatido. Na ação penal privada, somente a pessoa que foi ofendida é que tem o interesse em ver o seu ofensor sendo investigado e futuramente processado. Então, tanto é que na ação penal privada, quem vai dar início à ação não é o Ministério Público. Aí sim você vai precisar de um advogado, porque é o advogado que vai fazer uma peça chamada queixa-crime, e essa peça queixa-crime que vai dar início à instauração de um processo criminal. Caso contrário, não tem início. O interesse é privado, não é público, não é da sociedade. Dá um exemplo assim de crime, assim, para as pessoas saberem essa diferenciação. Por exemplo, homicídio. Isso. Por exemplo, o homicídio é uma ação penal pública incondicionada, não depende de nenhuma manifestação de vontade. Quando o delegado toma conhecimento de um fato, de um homicídio, o Ministério Público tomou conhecimento ao final do inquérito policial que existem indícios de autoria e materialidade, ele é obrigado a dar início à ação penal. Na ação penal pública condicionada, como eu disse, depende da manifestação de... o interesse continua sendo público, mas quem foi ofendido tem que dizer que quer ver o seu ofensor processado. Na ação penal privada, por exemplo, é um crime de calúnia, um crime que a pessoa ofende a sua honra. Só quem pode saber se a minha honra foi ofendida ou não sou eu, não é a sociedade. Muitas vezes uma pessoa chamar alguém com uma palavra que pode ser jocosa, para a sociedade pode ser jocosa. Entre eles que são amigos, não tem nada, aquilo foi uma coisa normal, uma brincadeira. Então não existe a possibilidade de você dar início a uma ação penal. Você não quer ver, porque não considero ele como meu ofensor. A pessoa que foi ofendida é que tem que chegar à conclusão. Não, eu quero processar porque a minha honra, o conceito que os meus amigos, o conceito que a sociedade tem de mim foi afetado. Então eu quero processar essa pessoa. Então essa é uma ação penal privada. Uma parte aqui, né? Muita gente fala, eu vou processar por injúria, calúnia e difamação. É possível a pessoa ter cometido esses 3 crimes ou é um pouco de dito popular, vamos dizer assim, de expressão popular? O senhor poderia diferenciar o que é cada um? Posso, mas olha, é possível sim cometer os 3 de uma vez só, tudo depende do que a pessoa diga, né? O que é calúnia? Calúnia é você imputar a alguém um fato criminoso, sabendo que não é verdadeiro. Ou mesmo que ainda não tem uma sentença, a pessoa não foi julgada por aquele crime. Se eu disser que ele é um criminoso, que ele matou alguém, ou que ele praticou um furto, um roubo, seja lá o que for, mas ainda não tem uma sentença penal condenatória, ele não cometeu, ainda não tem a prova de que ele cometeu esse tipo de crime. Então você está cometendo uma calúnia. Eu estou querendo fazer com que a sociedade tenha um conceito
diminuído dessa pessoa em razão desse crime que ele ainda não tem certeza se praticou ou não. Isso é calúnia, eu imputar um fato criminoso a alguém. Na difamação eu imputo um fato não criminoso, mas que ofenda a honra da pessoa, o conceito da pessoa. Por exemplo, eu chegar e falar que alguém está se prostituindo. Prostituição, ele estar se prostituindo não é crime, então não é calúnia. É um crime de difamação. Eu estou imputando para ele um fato que a sociedade, que considerava ele um trabalhador, uma pessoa honrada, e que não significa que por estar se prostituindo não seja, mas que comece a ter uma visão distorcida do conceito dessa pessoa. É uma difamação. E na injúria é a honra íntima da pessoa. É você, por exemplo, eu chego num determinado local, várias pessoas, num local público, numa festa, todo mundo me cumprimenta, dá a mão, eu vou e cumprimento todas as pessoas dando a mão. Quando chega naquela pessoa, ele estende a mão para mim, eu pulo e cumprimento o outro. Eu não disse nada, eu não fiz nada, mas aquela pessoa, na honra íntima dela, se sentiu ofendida. E isso vai entrar na injúria. Muito bom. Eu sou Ricardo Yamazaki, estamos aqui na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. No nosso programa hoje, Guardiã da Justiça, o Beabá do Direito e o Dia a Dia da Justiça, a gente recebe o advogado criminalista Mário Sérgio Oliveira, falando um pouquinho para nós sobre inquérito policial. Doutor Mário, a gente falou um pouco de como que a gente dá entrada, ou como se inicia um inquérito, quem controla esse inquérito. Agora, pensando do outro lado, né, o agressor, aquele que tem um inquérito policial contra ele, normalmente, quando ele recebe uma intimação, essa intimação, ela... como que ela se dá? Ela se dá por e-mail, por mensagem? Como que ele se dá, essa intimação? Em regra, essa intimação tem que ser pessoal. A gente sabe que muitas delegacias ligam para a pessoa e falam, você está intimado a comprar. Essa intimação por telefone não tem validade. Não tem validade. Ela tem que ser pessoal. Vai a um policial da delegacia, numa viatura, e entrega ela ou na sua residência ou no prédio que você mora para o porteiro, assina que ele se compromete a entregar. Essa é a intimação válida. A intimação por telefone, por e-mail, até porque por telefone eu não sei com quem eu estou falando, não sei se aquela pessoa realmente é policial, porque nós sabemos que hoje em dia tem algumas pessoas aplicando um golpe, que ligam para alguém, muito cuidado até para todas as pessoas que costumam entrar nessas redes sociais. Entram numa rede social, começa a trocar mensagem com uma menina, com uma pessoa, essa pessoa acabam trocando nudes, e depois ela recebe uma ligação dizendo que é o pai dessa pessoa que trocou nudes e que essa pessoa era menor de idade e que ele irá à delegacia registrar um boletim de ocorrência para depois poder instaurar um inquérito policial para você ser processado por estar trocando nudes com uma pessoa menor de 14 anos. Que você poderia até entender que é um estupro de vulnerável dependendo da conversa. A pessoa se apavora e acaba falando, bom, para você não dar andamento nesse inquérito, você tem que pagar X, deposito em tal conta. Isso é golpe. Quando você conversa com alguém por telefone, você não tem noção com quem você está conversando. A intimação ela tem que ser oficial. Para ser oficial, tem que ser pessoal, vindo da delegacia, com o timbre da delegacia, com o nome do delegado e com quem você deve falar quando comparecer à delegacia. Caso contrário, você não é obrigado a ir comparecer. Vamos supor que na data ali agendada, que mandaram eu ir lá para responder ou ver um inquérito policial, eu esteja viajando ou esteja doente, como que eu devo proceder? É importante entrar em contato com o telefone da delegacia, que deve constar na intimação, e avisar o escrivão e que naquela data você está impossibilitado de comparecer em razão de uma viagem de trabalho ou por uma doença, e que no dia que comparecer, no que for redesignada a data para você voltar, levará o comprovante justificando a sua ausência. Sempre justifique, porque a não justificação autoriza a condução coercitiva, que a qualquer momento você pode estar na sua casa, chegar uma viatura, te colocar dentro da viatura e levar para a delegacia. Então, para evitar essa condução coercitiva, você deve justificar o motivo com o qual você não pôde comparecer no dia que foi determinado. Mas se no dia determinado eu puder ir, eu sou obrigado a ir? É obrigado a ir, até mesmo por crime de desobediência.
E, inclusive com essa posição, se você não for, corre o risco, se entender que o seu depoimento é imprescindível para a apuração daquele fato, de receber na sua casa a polícia para fazer uma condução coercitiva. A condução coercitiva não pode ser na primeira vez que você for intimado. Tem que ser numa segunda que você deixou de comparecer. E eu preciso estar acompanhado de advogado ou não? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que em regra você não precisa estar acompanhado do advogado, mas nunca vá a uma delegacia desacompanhado de um advogado, porque você pode ser chamado para ser ouvido em termos de declarações e sair de lá indiciado como o autor de um crime. Então, tome muito cuidado, vá acompanhado de um advogado para que esse advogado possa te orientar e até mesmo saber, chegar num determinado momento, a partir daqui, o que você está dizendo pode estar produzindo provas contra você. Não há interesse em que ele responda mais nenhuma pergunta. E qual que é o passo a passo, né? Antes até, existe um termo chamado ordem de serviço. Ele é a mesma coisa que o boletim de ocorrência? Ele é a mesma coisa que o inquérito ou são coisas totalmente diferentes? Não, a ordem de serviço, quando você recebe uma intimação para comparecer, para ser ouvido numa ordem de serviço, é porque ainda não existe sequer a conclusão do delegado de que existe um crime. Ou, se existe um crime, não existe ainda nenhuma possibilidade de ele saber quem é o autor desse crime. Ou até mesmo se tem materialidade para provar que o crime existe. Então eles chamam as pessoas por ordem de serviço para ouvir, e essa pessoa não sabe o que significa, porque não está instaurado um inquérito policial, não tem inquérito policial, não tem um boletim de ocorrência, e ele, com a ordem de serviço te ouvindo, vai produzir aquilo que ele precisava para instaurar o inquérito, e aquela pessoa que pensou que estava comparecendo para prestar declarações acaba sendo a pessoa que vai ser indiciada como a possível autor daquele fato. E qual a diferença, né, quando vem ali na intimação, a diferença entre averiguado, indiciado e testemunha? Isso também é uma coisa bem importante de você estar atento. Normalmente eles te chamam e dizem que você vai ser ouvido em termos de declarações. Em termos de declarações você está indo como testemunha. Só que muitas vezes eles chamam a pessoa em termos de declarações, porque em termos de declarações, como é um órgão público, você te presta o compromisso de dizer a verdade. Então você começa a responder todas as perguntas que são feitas. E quando começa a responder todas as perguntas que são feitas, você pode, em um determinado momento, produzir uma prova contra você. Porque você está sob o compromisso. Então você tem que estar acompanhado de um advogado para dizer, ele está sendo ouvido em termos de declarações ou ele vai ser indiciado? Não, em termos de declarações, porque em termos de declarações você não pode se negar a responder. Num indiciamento, quando você é interrogado, eu posso dizer, não quero falar nada, só vou falar em juízo. Eu posso mentir também? No interrogatório pode, porque você não presta o compromisso de dizer a verdade. No termo de declaração você não pode mentir, porque você pode ser processado também pelo crime de falso testemunho. Então é importante estar acompanhado de um advogado para, naquele momento que tem uma pergunta que possa produzir qualquer prova contra a pessoa que está sendo ouvida, dizer, ele não vai responder essa pergunta. E aí, acompanhado de um advogado, você... da Ordem dos Advogados do Brasil como prerrogativa do advogado. E nesse momento ele vai usar da sua prerrogativa de dizer, ele não vai responder nada, porque é uma garantia constitucional de que ele não precisa produzir provas contra ele mesmo. E aí qual é o passo a passo? Assim, tem uma ordem, primeiro chama o indiciado, depois chama o averiguado, chama a testemunha. Existe uma ordem? Existe uma ordem no Código de Processo Penal que diz como é que deve ser seguido o inquérito policial. Porém, se você não seguir essa ordem, como ele é um procedimento administrativo e que as provas produzidas no inquérito policial serão reproduzidas em juízo, ela não causa uma nulidade, ela é uma mera irregularidade. A única nulidade que pode gerar no inquérito policial é se a pessoa que vai ser indiciada estiver acompanhada de um advogado e naquele ato o delegado não permitir que o advogado participe
do interrogatório. Se ele não participar do interrogatório, esse ato é nulo, porque ele estava acompanhando o advogado e é um direito dele estar acompanhando o advogado presente naquele ato. Caso contrário, é mera irregularidade essa inversão, o que pode ela diminuir a força probatória para uma futura condenação. Porque se tiver alguma prova que venha ao encontro, que foi produzida agora na fase judicial, e vem ao encontro da prova que foi produzida no inquérito policial, a essa prova que não tinha contraditório, que não poderia ser utilizada, passa a ter força para uma condenação. Mas até mesmo para o Ministério Público oferecer denúncia, ele pode entender que a forma como foi conduzido o inquérito policial de forma irregular não tem ainda prova suficiente para dar início a uma ação penal. E que tipo de provas assim o delegado pode pedir, pode ir atrás, ele pode se cercar do que, assim? Dá uns exemplos, assim, porque a gente está falando de testemunha, e a testemunha eu acho que é muito claro para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que é aquela pessoa, são pessoas que vão falar sobre um fato. Agora, quais outros exemplos de provas, né, para determinados crimes, ou em geral, um checklist com o que se pede? Ele pode entender, por exemplo, que num caso de uma falsificação de um documento, que seja necessário a realização do exame pericial grafotécnico para apurar se a letra é daquela pessoa ou não. Então ele vai requisitar para o juiz que seja realizado esse exame, porque todo o inquérito policial, apesar de ter a presidência, quem conduz é o delegado de polícia, ele tem um juiz de direito acompanhando e um promotor de justiça para ele determinar quais as diligências que o delegado deve cumprir ou não. Aquilo que o Ministério Público determinar como para que seja realizado, por exemplo, o Ministério Público é quem determina, quero que seja realizado o exame grafotécnico, o delegado não pode deixar de cumprir, é uma ordem. A requisição do Ministério Público é uma ordem e ele é obrigado a cumprir. Então ele pode fazer um exame grafotécnico, ele pode pedir um exame, até mesmo no Instituto Médico Legal, um laudo necroscópico, se ele entender que não está completo, conversar com o Ministério Público e pedir para que seja aditado e complementado um laudo necroscópico. Ele pode pedir, ele tem por obrigação, quando a pessoa é presa com droga, de fazer um exame que é um laudo de constatação se aquela substância é droga ou não. Então ele tem todas essas atribuições. Muito bom. Estamos aqui na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Eu sou Ricardo Yamazaki. Estamos aqui na Guardiã da Justiça conversando com o advogado criminalista Mário Sérgio de Oliveira para falar um pouco sobre inquérito policial. Ele que foi bem requisitado por conta da palestra, da entrevista anterior sobre direito penal e todo mundo gostou, então ele está aqui de volta. Doutor Mário, existe um prazo para a gente encerrar um inquérito policial? Olha, teoricamente existe um prazo que é assim, quando o indiciado, a pessoa que está sendo investigada, ele já se tornou indiciado e está preso, o inquérito policial tem que encerrar em 10 dias, obrigatoriamente. A partir da data em que a pessoa foi presa, em 10 dias o inquérito tem que encerrar. Quando a pessoa está solta, ele tem a cada 30 dias justificar por que não encerrou o inquérito policial para o juiz que acompanha e o promotor de justiça. E pode pedir dilação de prazo, não conseguir cumprir com todas as diligências. Isso não tem nenhuma irregularidade. Enquanto tem uma coisa chamada prescrição. O que é prescrição? É o prazo que o Estado tem para punir uma pessoa. Enquanto não vencer esse prazo, o inquérito policial pode continuar sendo utilizado para apurar a autoria e a materialidade. Quando ele encerra esse inquérito policial e o Ministério Público diz que agora eu já tenho indícios de autoria e materialidade, eu vou oferecer a denúncia. Zera esse prazo que chama de prescrição e começa a contar de novo da data que ele recebe a denúncia até o dia da sentença. O senhor acha que em 10 dias a gente consegue, né? É claro que a gente não quer que o preso fique preso por muito tempo se, no caso, ele estiver preso injustamente, mas o senhor acha que esse prazo de 10 dias, ele vamos dizer assim, é possível esses 10 dias a gente colher provas e é suficiente? Sim, eu vou dizer que é possível sim, Ricardo, até porque para você decretar a prisão preventiva da pessoa, tem que cumprir alguns requisitos. O requisito obrigatório para decretar a prisão preventiva é indícios suficientes de autoria. Então, se já existem indícios suficientes de autoria e materialidade,
é porque todas as provas que venham a demonstrar que essa pessoa realmente cometeu aquele crime já existem. Depois tem os outros requisitos, que é colocar em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal, a instrução processual penal, o crime contra a economia pública. Então, nessas circunstâncias, o primeiro requisito obrigatório, que é indícios suficientes de autoria, e não indícios, somente indícios, serve para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Indícios suficientes de autoria e a materialidade e mais qualquer um desses outros requisitos que eu disse é o suficiente para decretar a prisão. Então eu tenho já indícios suficientes de que essa pessoa tenha cometido esse crime para dar início a uma ação penal. Porque não seria justo também a pessoa ficar aguardando presa. O Ministério Público tem indícios suficientes para dar início à ação penal. Se ele entendeu que essa pessoa tem que ficar presa, porque ele entende que já existem indícios suficientes de autoria. Então basta só um indício, não precisa ter uma prova. Outras provas poderão ser pedidas na ação penal. Não, poderão ser pedidas na ação penal, mas nessa fase de inquérito policial nós diríamos que esses indícios suficientes é quase uma certeza de que essa pessoa é a autora do crime. E vamos supor, a gente falou que o advogado ele normalmente acompanha a pessoa, seja para abrir um inquérito policial, para fazer uma queixa-crime, ou para manifestar o interesse de representação. E no caso do averiguado, do indiciado, o advogado acompanha no momento em que ele é chamado. Depois que ele é chamado, ele foi lá e prestou a declaração dele. O que ele tem que fazer? O advogado ele encerra o trabalho dele no dia da oitiva dele lá, não? Não, eu diria que a função do advogado no inquérito policial é também uma função fundamental. E por que fundamental? Porque você tem que ter a obrigação de começar, apesar do inquérito policial não ter a finalidade de produzir provas que essa pessoa é inocente, você como advogado tem que começar a produzir provas de que essa pessoa é inocente, até para evitar que lá na frente, quando começar a ação penal, o Ministério Público diga o seguinte: por que só agora vocês surgiram essas provas e não foram investigadas ou utilizadas na fase do inquérito policial? Sim, foram utilizadas. O delegado de polícia não é obrigado a deferir, a cumprir com aquilo que o advogado faz de requerimento para ele, mas você vai provar que já existia. Por isso que hoje nós temos aquela investigação defensiva, em que o advogado produz as provas suficientes de que aquela pessoa não cometeu o crime. Isso é uma obrigação do advogado. O advogado não deve ficar sentado esperando o Ministério Público decidir se existem indícios de autoria ou não. Eu tenho por obrigação como advogado já estar produzindo prova de que essa pessoa não cometeu esse crime e que mesmo que tenha uma ação penal, existem provas suficientes para absolvê-lo. Porque a gente não pode esquecer de uma coisa: para condenar, só existe uma possibilidade, o juiz tem que ter a certeza absoluta que essa pessoa praticou o crime. Para absolver, existem duas possibilidades: a dúvida se ele cometeu o crime e a certeza que ele não cometeu o crime. E essa certeza que ele não cometeu o crime, eu começo a produzir desde o inquérito policial. Esse é o chamado indúbio pro réu, né? Na dúvida, então, absolve o acusado, né? Sim, é o indúbio pro réu. Na dúvida tem que absolver o acusado. Agora, a gente tem acompanhado séries, né, principalmente as séries americanas, em que esse trabalho do advogado, dessa produção de prova, ela é muito mais vista, por exemplo, do que no cotidiano nosso aqui, né? Eu não sou da área criminal, mas eu percebo que muitos advogados ficam aguardando mesmo as determinações da delegacia e posteriormente do Ministério Público nessa colheita de provas e deixam passar essa possibilidade de uma defesa ativa. Isso acontece por um desconhecimento da maioria dos advogados ou porque o advogado não tem condições de, por exemplo, requisitar algumas coisas que o Ministério Público tem mais facilidade, por exemplo, de ter? Não, hoje, com a investigação defensiva, que é um provimento da Ordem dos Advogados, que autoriza o advogado a instaurar como se fosse um inquérito defensivo para ouvir as testemunhas no seu escritório, produzir as provas no seu escritório e depois juntar essas provas no inquérito policial, que vão servir, inclusive, para instruir na ação penal. Então é uma obrigação. O que acontece é que existe um desconhecimento. Muitos advogados não sabem como proceder para fazer a investigação defensiva. Porque você tem que tomar muito cuidado nessa investigação defensiva para não querer ouvir, por exemplo, a vítima.
que ela pode dizer que está sendo ameaçada pelo advogado. Então você tem que saber quais são as provas que você pode produzir. E infelizmente muitos advogados, é o que a gente estava comentando, aquele advogado que atua em todas as áreas, ele pode ter um conhecimento básico, mas não um conhecimento aprofundado do que ele pode fazer, o que ele pode produzir. Por isso que é importante um advogado especializado na área criminal para atuar nessa área, para que ele possa produzir as provas suficientes para demonstrar que essa pessoa não cometeu o crime. E independentemente, veja, de você instaurar esse procedimento defensivo, você tem por obrigação de ir atrás. O crime aconteceu em tal rua. Hoje todas as ruas têm uma câmera. Ir atrás dessas empresas e perguntar. Se a empresa disser que só fornece as imagens por uma ordem judicial, você faz a investigação defensiva e requer para o juiz que seja requisitada essa fita, para poder provar que essa pessoa não está... Como aconteceu recentemente um caso do Rio de Janeiro, em que um menino foi acusado de cometer um assalto num mercadinho e ter matado a mãe, que é um crime de latrocínio. E ficou provado que naquele momento ele estava num outro bairro, numa outra rua, em outro local, através de filmagem de câmeras daquela rua. Então que ele não poderia estar no mesmo lugar, em lugares diferentes ao mesmo tempo. Então ficou esse trabalho do advogado é que nós chamamos de uma investigação defensiva. É uma obrigação. Não pode ficar aguardando, porque se você ficar aguardando, o inquérito policial só quer produzir provas para que o Ministério Público possa dar início à ação penal e não que aquele inquérito seja arquivado. O senhor acha que essa coisa moderna de a gente estar, né, num Big Brother, tá sendo filmado, isso o senhor entende no dia a dia da sua advocacia, isso facilitou, dificultou, melhorou? O que o senhor tem a dizer sobre essa coisa das imagens estarem mais disponíveis, vamos dizer assim? Não, eu acho que é muito importante, até porque hoje existe uma teoria no direito penal que é a perda de uma chance. A perda da chance é aquela que a acusação deveria ter se utilizado para poder provar que a pessoa cometeu o crime. Além dela ter o ônus de provar que a pessoa é culpada, ela também tem o ônus de provar e produzir as provas. E que se ela não produz a prova, ela cria a dúvida. Então, o próprio Ministério Público deve, em alguns casos, requisitar essas câmeras, essas filmagens, para não perder a chance de poder demonstrar que aquela pessoa realmente é a culpada daquele fato, que realmente deve ser condenada. Então é muito importante, principalmente hoje em dia, quando tem essas câmeras, a gente consegue enxergar. Muitas vezes também dificulta para a defesa, porque a prova da câmera é uma prova quase que irrefutável, você não tem como contestar aquilo que você está enxergando. Mas ela é muito importante sim, e esse é o trabalho que o advogado deve correr atrás, deve produzir para demonstrar que o seu cliente é inocente. E como que fica essa questão da prova negativa? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cara, ele mora sozinho, ele mora num prédio em que o vizinho do lado mudou, o outro não tem, tinha saído e não tem portaria. E ele é acusado de um crime, mas ele não consegue provar que ele estava sozinho dormindo no momento em que ocorreu um crime no outro lado da cidade. Como que ele consegue fazer essa prova negativa se não tem câmeras mostrando, né, que ele caminhou para um sentido ou para o outro, ou que ele estava ali no local? Essa prova negativa, ela é sempre muito difícil. Como que o réu, o acusado, ele tem que provar isso? Veja, quando você alega um álibi, o ônus da prova passa a ser seu a provar o álibi. Mas veja, esse caso é muito importante que você colocou, Ricardo, porque quem tem que provar que ele estava no local do crime é a acusação. Ele não tem que provar que não estava. E eu quero, então, é aí que a gente fala, se tem câmeras na rua, se não foi requisitado, o Ministério Público perdeu a chance de provar que ele estava. Perdendo a chance, ele tem que ser absolvido porque existe a dúvida. Então, quem tem que produzir essa prova de que ele estava e provar que é o Ministério Público, e não ele provar que não estava. Porque, como você disse, é muito difícil, não tem nada no prédio. Mas se o crime aconteceu e o Ministério Público diz que existem indícios de autoria, que prove esses indícios de autoria, que são suficientes para uma condenação. Porque se existir a dúvida, o juiz deve absolver. O senhor tem algum caso, assim, envolvendo inquérito policial, que seja curioso, ou, né, que tenha marcado a história do senhor, ou que seja engraçado? Tem alguma história que o senhor se lembra? Eu tenho um caso que foi muito interessante, olha, que a gente vê o erro do Poder Judiciário,
que começou no inquérito policial. Eu tinha um cliente que era feirante e que um dia me procurou dizendo que o irmão dele estava preso, acusado de um crime de roubo de uma motocicleta. O que aconteceu? Essa pessoa tinha um amigo que falou que iria sair com uma menina e queria ir num motel e que não queria ir de moto. Então pediu para ele trocar. Você fica com a motocicleta, eu fico com o seu carro e depois nós destrocamos. Tudo perfeito? Perfeito. Trocaram, ele foi para a escola onde ele estudava. Quando ele saiu, a polícia estava verificando todas as motos estacionadas em frente à escola. Chegou para ele e pediu: você pode me apresentar o documento da moto? Ele falou: não, eu não tenho o documento da moto. Porque eu não sei, o dono da moto me disse que está embaixo do banco. Eu não sei abrir o banco. Porque a moto não é minha, a moto é do meu amigo. Explicou exatamente isso que eu estou falando. O policial falou: então vamos até a casa desse seu amigo. Foram até a casa do amigo. Quando chegaram no amigo, o amigo saiu e confirmou. Falou: realmente essa moto é minha. Eu comprei a moto de uma pessoa. A moto não está em meu nome porque ela estava financiada. Eu estava pagando o financiamento. Quando terminasse de pagar o financiamento, ele iria transferir para o meu nome. E eu troquei com ele porque eu iria sair. Eu iria até um motel, sair com uma menina. E eu queria poder estar de carro e não de motocicleta. Tá bom. Puxaram a placa da moto, tinha um boletim de ocorrência de que essa moto tinha sido roubada. Levaram os dois para a delegacia. Quando chegaram na delegacia, colocaram os dois numa salinha, chamaram a suposta vítima e fizeram um reconhecimento. A vítima olhou e apontou o meu cliente. Foi esse que roubou a moto. Foi preso. Veja só o absurdo. O delegado prendeu em flagrante. Naquela época não existia ainda audiência de custódia, então ele tinha que mandar o flagrante para um delegado de polícia e o delegado de polícia iria confirmar para um juiz de direito, o juiz de direito iria confirmar se estava certo ou não o flagrante. Quando ele mandou para o delegado de polícia, ele imediatamente pediu a prisão preventiva. O juiz decretou a prisão preventiva e ele, o delegado mesmo, relaxou o flagrante, dizendo que o flagrante estava errado, que não existia, que já tinham passado, não tinha perseguição. Só que ele ficou preso, porque ele estava preso preventivamente. O processo correu e aí é a importância do advogado. Nós começamos a ir atrás. Levantamos o boletim de ocorrência. Quando nós levantamos o boletim de ocorrência do crime de roubo, nós vimos que a moto tinha seguro. Fomos atrás do seguro e o seguro havia pago para essa pessoa a moto. Então o que aconteceu? Ele vendeu a moto, fez o boletim de ocorrência, recebeu o dinheiro do sinistro do seguro e estava naquele momento, quem comprou a moto, ele conhecia. O outro ele não conhecia, ele imputou para esse que ele não conhecia como era o autor do crime. Recebeu duas vezes ainda. Recebeu duas vezes. E aí nós conseguimos provar que ele havia recebido duas vezes, porque o pagamento para ele havia sido feito por cheque pela pessoa. Então levantamos no banco o cheque, que havia comprado a moto, que foi depositado na conta dele o valor da moto, que o carnê estava sendo pago por aquela pessoa, com cheques, que naquela época usava cheque, não era cartão, não era... Tinha um criminoso então na história, mas não era o proprietário da moto. E aí depois essa pessoa acabou sendo colocada em liberdade na audiência, quando nós, advogados, juntamos todas essas provas. Então esse trabalho, que naquela época não chamava investigação defensiva, mas é que é feita pelo advogado. E para mim ficou muito marcado porque ele chorava e dizia: eu estou na cadeia cumprindo por um fato que eu não cometi. E o colega dele, que era o dono da moto, afirmava que não, que ele tinha emprestado a moto, que ele que comprou a moto. Naquele instante ninguém levou em consideração. Por quê? Porque você tinha um crime de autoria desconhecida. E aí você passa a ter um crime de autoria desconhecida, para o delegado de polícia aquele caso encerrou. Histórias aí, né, reais, que a gente muitas vezes nem passa a ter conhecimento e que está tão presente, ou que pode estar presente, de pessoas aí que são acusadas, são presas injustamente. Estamos aqui recebendo o advogado criminalista Mário Sérgio de Oliveira. Mário, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Passou muito mais rápido ainda do que o programa anterior que a gente fez. Eu quero dizer que é uma satisfação, uma honra, um prazer enorme te receber aqui. Você está sempre convidado aqui. Eu tenho certeza que também esse programa
trouxe muita luz, muita informação para as pessoas e tenho certeza que elas vão comentar bastante e vão querer que você volte aí com outro tema de direito penal. Então fica já feito o convite. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Bom, eu que gostaria de agradecer, Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Agradecer aos ouvintes que tiveram paciência de me ouvir. E todas as vezes que eu for convidado, para mim vai ser uma honra estar na sua presença e poder participar e colaborar de alguma forma com a sociedade. Muito obrigado mesmo de coração. Nós que agradecemos aí os nossos ouvintes e desejamos uma ótima tarde aqui na Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Você ouviu a Guardiã da Justiça.